Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Um dia maravilhoso para você, cheio de virtudes e realizações. Hoje, 4 de junho, com o tema É para isso que estamos aqui. Então por que estamos ofendidos? Por que nos queixamos? É para isso que estamos aqui. Sêneca, em sua obra Sobre a Providência Divina. Ninguém disse que a vida era fácil. Ninguém disse que ela seria justa. Não se esqueça, porém, de que você veio de uma linhagem longa e ininterrupta de ancestrais que sobreviveram a inimagináveis adversidades, dificuldades e lutas. São os genes e o sangue deles que correm pelo seu corpo agora mesmo. Sem eles, você não estaria aqui. Você é herdeiro de uma tradição impressionante. E como sua cria viável é capaz daquilo de que eles foram capazes. Você foi feito para isso, gerado para isso. Isso é só algo para se ter em mente se as coisas ficarem difíceis. Nessa obra de Sêneca, chamada Sobre a Providência Divina, ele faz uma pergunta muito simples. Se Deus existe, por que o mal acontece? É uma pergunta que é muito levantada dentro da filosofia sobre a benevolência divina com o contraste do mal existente dentre os seres humanos, e ele responde de uma maneira que vai além da teologia, vai além da existência ou não de Deus, que são discussões fúteis dentro do que estamos falando aqui e agora, que é sobre as adversidades e problemas da vida. Que ele diz que o homem ele deve enfrentar adversidades porque assim ele consegue provar o seu real valor. Então, para Sêneca, Deus permitia que os homens enfrentassem os problemas para justamente desfrutarem das soluções, desfrutarem do seu real valor, desfrutarem da sua própria capacidade, desfrutarem do que eles são capazes de fazer. Pois apenas a adversidade consegue fazer com que eu e você melhore cada vez mais. É claro que diante do progresso, diante da benevolência, diante da paz, nós consigamos também evoluir. Mas, na maioria das vezes, são nesses momentos que nós esquecemos do que somos capazes de fazer. São nesses momentos de calmaria que o marinheiro relaxa, que o marinheiro não fica atento ao seu leme, às suas velas, à sua tripulação, porque tudo está calmo. Mas diante do caos é que ele coloca as cordas nas rédeas e ele consegue colocar tudo da maneira correta, ele consegue evoluir, ele consegue melhorar, ele consegue aprender. Então essas experiências que o ser humano vai tendo, como diria Sêneca, é para provar o seu real valor. E é com isso que entendemos que a vida não será justa, que a vida não será boa, que a vida não será 100% perfeita, porque somos pequenos demais e a nossa natureza humana já é suscetível ao erro, já é suscetível ao fracasso e já é suscetível à própria destruição. Nós iremos enfrentar adversidades. E não importa se iremos ou não. O que importa é como iremos enfrentá-las. Como iremos olhá-las nos olhos, entendendo que elas são úteis para a nossa jornada aqui nessa terra, para que assim eu e você venhamos a evoluir. Sêneca diria, o inimigo é útil, pois ele nos força a evoluir. Quão miserável é o homem que não enfrenta adversidades, pois esse nunca consegue reconhecer o seu real valor. E ele faz uma pergunta, o que seria de Hércules, o grande herói da mitologia grega, sem os 12 desafios? Sem as 12 batalhas que ele enfrentou contra os monstros, os desafios de conseguir os artefatos místicos e coisas do gênero, ele não seria ninguém. Ele seria um homem deitado no sofá, deitado na cama, porque a adversidade promove a real capacidade que o ser humano tem dentro de si. Como diria Horácio, a adversidade desperta as capacidades que nunca foram desfrutadas e nunca reconhecidas. Pois em pequenos momentos como esses, que nós estamos lutando, estamos batalhando, é que conseguimos também entender o nosso real valor, entender a nossa real força. E com isso, valorizarmos cada vez mais a nossa vida, mesmo diante de um momento difícil. Então a pergunta não é se Deus permite ou não o mal. A pergunta não é se Deus existe ou não, como Sêneca faz na Providência Divina. A pergunta é como você tem enfrentado os momentos difíceis, como você tem olhado para cada um deles. Como algo que vai te destruir ou como algo que está ali para provar o seu real valor. Assim como o fogo testa o ouro e assim como a fricção lapida uma joia, a adversidade forja um ser humano. A adversidade vai trazer melhorias que se você estivesse no conforto você nunca teria. Então com isso entenda que você é privilegiado por enfrentar adversidades.
pois o momento que você entende que você está passando por um momento difícil, que você está passando por uma adversidade, já mostra que você está vivo. E além disso, mostra que a partir dali você tem uma capacidade de melhora. Claro que isso é uma visão um pouco mais romantizada, é uma visão um pouco mais idealizada e que nem sempre teremos essa perspectiva diante dos momentos difíceis, pois muitas vezes eles nos abalam em uma quantidade inimaginável e ficamos tristes, chateados, depressivos, mas ainda assim, guarde isso com você. E entenda que talvez o momento difícil que você está passando por agora é o momento que vai lhe proporcionar uma facilidade futura, pois você só sabe o valor do doce quando experimenta o amargo, você só sabe o valor do bem quando experimenta a maldade, você só sabe o valor da vida quando pensa que um dia ela acaba e a morte chega. Então assim também são os momentos de calmaria. Eles só são desfrutados porque passamos pelas batalhas e pelas guerras. E com isso, mostre que você é uma pessoa compatível com a luta, compatível com a batalha. Não seja um reclamão, não seja uma pessoa que fica se vitimizando, que fica jogando a culpa no mundo e que você não queria estar enfrentando aquilo, porque problemas ninguém quer passar. Mas ainda assim, não é esse o nosso foco. Nosso foco não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece. Quanto mais adversidades uma pessoa enfrenta, mais forte ela fica e mais forte ela é. Pois a adversidade não é só um sinal de oposição, mas de confiança. As maiores lutas são dadas aos melhores guerreiros. Então guarde isso com você e fica a sugestão dessa obra para você fazer a leitura sobre a providência divina de Sêneca. Muito obrigado, comente aqui o que você interpretou e até amanhã.